Harawado! Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Konoto Tamare aqui no canal. E seu episódio lindo de número 17 ou de número 18? Eu já me confundi aqui, mas para todo caso tá aí no título do vídeo qual episódio que foi de Konoto Tamare. Para todo caso, peço desculpas pela demora, omata se shimashita, por conta que realmente Konoto eu normalmente tenho que postar bem cedo já, quando lança o episódio, alguns dias depois o mais tardar. Então peço desculpa porque esse episódio realmente teve um atraso aqui, mas eu já havia visto desde o começo da semana. Então, gomenasai, minasan. Para todo caso, meus queridos Kohais, vou falar sobre esse episódio que foi muito bonito, foi muito legal. Ele tem muito a essência, digamos que, da primeira temporada, quando a gente viu a personalidade da Hiro que foi mudada com o tempo. Então, basicamente, é isso que aconteceu nesse episódio. A Akira vai se tornar uma Hiro 2, que odeia o clube Koton no começo, mas depois se apaixona e vai ajudar eles rumo ao nacional. Basicamente vai ser isso. Mas vai ser bem legal porque eu gosto do drama que criam na história e a Akira promete ser uma personagem que tem muito um trauma a ser desenvolvido. Para todo caso, esse episódio foi legal porque eu diria que ele fica mais conhecido como para alcançar o nacional, utilize-se de todo o meio e de toda ajuda, ou seja, melhore suas técnicas e assim consigam as vagas nas eliminatórias. Por conta do que? A gente viu que basicamente a gente pode odiar a Akira, porque realmente, mas eu não fiquei tão irritado por conta do que? Porque me lembra muito a Hiro, como eu disse, e por conta que ela falou uma verdade. Digamos que a qualidade deles em técnica é abaixo do esperado, porque quando ela ouviu que eles estavam sendo treinados pela Ruzuki, ela achou, a Ruzuki é um prodígio, eles devem saber alguma coisa. E quando ela foi ver a técnica deles, ela fala que tipo de aula a Ruzuki estava dando para ter esse desleixo todo. Esse nível de Koto é péssimo, basicamente foi isso que ela falou. E como é que a gente vai culpar ela, sendo que o próprio Kota falou, só que teve que ficar quieto, porque ele fala bem assim, pra você tá falando isso, você deve ser incrível, não é mesmo? E daí acontece que ela fala, Sugoi Hito, o que você quer dizer com isso? E daí ele fala, bom, pra você tá falando assim, você quer dizer que é melhor que a Uzuki, não é mesmo? E daí ela já começa escancarando na cara do Kota. Bom, ensinar e utilizar-se do Koto são duas coisas bem diferentes. Mas se você quer alguma prova, digamos que eu venci a competição que a Uzuki perdeu. E assim todo mundo teve que ficar quieto porque ela fala, assim está bom? Yoroshi, ficou satisfeito? Como não amar a Akira? Sério, eu acho que todo mundo odiou ela, só que eu já gostei dessa versão dela. Pra todo caso, pode ser bem problemática, só que eu gostei já da personalidade dela, porque basicamente ela ainda tem alguns sentimentos pela Ruzuki, só que eu não acredito que é bem um ódio puro. Ela deve gostar até da Ruzuki, mas ela deve sentir um trauma, algo que envolve a Ruzuki ou até envolve a competição de Koto que ela ganhou, pelo que deu a entender o episódio. Então ela promete ser uma personagem, até uma waifu bem interessante, como foi a Hiro, que no começo era insuportável, mas depois a gente gosta dela, não é à toa que quase todo vídeo eu sempre tô destacando uma parte que eu gostei dela. Pra todo caso, tendo falado já um pouco dessa parte aí do episódio como foi, acredito que basicamente foi isso, ou digamos que ela ensinou, digamos que falou as técnicas, porque nesse episódio foi apresentado um professor, digamos que para a Ruzuki e os demais. Afinal, ocorreu, digamos que o próprio Takinami, digamos que o Suzuka Sensei, ele disse que eles são incríveis, digamos que ele tá tentando fazer o melhor deles. Só que o que falta no momento atual para eles é técnica, experiência. Porque como o próprio Takinami falou, vocês podem encantar o público. A música de vocês pode ser a mais linda, que faça as pessoas se emocionarem. Só que se for para uma competição, não vai ser a emoção que vai fazer vocês ganharem, e sim a técnica. Então isso foi muito importante, porque realmente, se o objetivo deles é o nacional, é importante ter impacto. Ou seja, a emoção ajuda muito. Mas eu acredito que a técnica é o que vai fazer com que eles ganhem e é isso que eles precisam, e eu gostei muito dessa forma que o episódio apresentou, porque é uma parte muito necessária, digamos que para eles que querem, digamos que o primeiro lugar, eles querem ir para o nacional, então eles precisam aperfeiçoar a técnica se ao menos eles quiserem competir com a Hakuto, digamos que com a Miryu e as demais. Para todo caso, gostei muito disso porque me lembra muito a essência, digamos que de Piano no Mori, então basicamente foi bem legal isso. Lembrando que Piano no Mori tem vídeo no canal também. Mas para todo caso, então vamos falar desse episódio de número 17 ou de número 18 de Konoto Tamare, que eu diria que foi um episódio de várias emoções. A gente teve muito da Akira, a gente teve uma cena bem fofinha, digamos que da Hiro. Na verdade, a Hiro foi muito tocada, desenvolvida nesse episódio, seja tentando proteger a Ruzuki ou digamos que em relacionamento com o Kurata. E devemos falar que da cena principal, né? Porque Ruzuki, eu te amo mais ainda, porque depois daquela pegada na gravata, eu só falei, dá esse beijo que eu tô querendo ver, porque basicamente foi
foi isso. E devemos destacar ainda o mais importante do episódio, que provavelmente será o que eu já devo falar, acredito, que é o nosso querido protagonista, nosso querido Chika, porque ele mostrou um desenvolvimento belo e mostrou, não me subestime. Acredito que vamos começar falando sobre o nosso querido protagonista Chika, que nos mostra mais uma vez o quão apaixonado podemos ficar por conta dele. Afinal, a gente viu uma atitude muito bonita. Eu diria que o episódio se resumiu no Chika, mas basicamente em duas partes eu divido, digamos que ele no vídeo. Eu diria que foi a frase que eu já falei, não me subestime, que vai ser, digamos que a segunda parte que eu vou abordar dele, ou a parte 3. E a parte 1, eu diria que foi, digamos que, a humildade de Chika e o desejo de querer aprender mais sobre Koto. Afinal, quando ele ouviu, digamos que a Akira fala que o nível de Koto deles é baixo, isso o deixou extremamente frustrado, só que ele não se irritou. E como o próprio Hiro, digamos que enquadra ele, tipo, na parede, aquela cena bem clichê de fanservice, se fosse com o Kurata, eu tinha ficado mais alegre, mas se fosse a Hozuki, então eu tinha pulado e gritado. Eu diria que foi uma cena legal, porque só foi uma cena tipo de defensora, digamos que não teve fanservice, mas eu quis dizer que se fosse com outros personagens, daí teria sido. Basicamente, ela fala assim: Ô Chika, o que você tá pensando? Por que você tá pedindo ajuda dela? Por que você tá sendo todo bonzinho? Você é o primeiro que fica sempre irritado. O que aconteceu pra você tá mudando de ideia? Por conta de que a gente viu que durante o episódio, o Chika demonstrou realmente, ele está mais quieto, ele está mais concentrado, ele está mais dedicado. Isso ocorreu na cena que o próprio Sunny foi falar com ele e, tipo, ele ficou perplexo quando ele viu a concentração, como se o Chika não estivesse dando a mínima para o que ele havia falado. Tanto que isso fez com que o próprio fosse começar, digamos que, a treinar Koto por ter visto seu companheiro treinando. Então, o Chika nesse episódio... Então, esse episódio basicamente mostrou que, às vezes, uma crítica, por pior que seja, faz com que você cresça. Afinal, o Chika, ele começou, digamos que, a perceber que o nível de Koto deles não é considerado, digamos que, muito bom, incrível, e isso foi de uma pessoa que tem influência, digamos que, no mundo do Koto, e após isso, ele começou a se concentrar e a melhorar as técnicas dele, tanto que a gente viu a cena que ele se levanta, ele estava muito longe da onde, digamos que, a Akira estava, ele senta-se perto dela e fala Moikai Kikitai, ou alguma coisa parecida com isso, que eu quero ouvir mais uma vez, e a Akira daí já fala: isso é jeito de falar com a sua sensei, mais educação. E ele fala Mouichido Kite Kudasai, que basicamente seria mais uma vez, por favor, toque. Só que o Kite eu não sei se seria usado para toque, mas basicamente eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Então, a forma com que o Chika foi educado, a forma polida que ele se referiu, a forma como ele mostrou que ele estava realmente querendo aprender, não é à toa que ele realmente mostrou, digamos que, um pedido meio que de desculpas, repetindo a frase, só que de um jeito formal dessa vez, foi muito bonito, porque assim ele fica vendo diante da frente dele a técnica que ela estava mostrando, o som que ele poderia extrair mais próximo do que de longe, e assim ele mostra o resultado de alguns dias tendo treinado, tendo ficado no foco e esquecendo todos os problemas, todas as palavras negativas que ele tinha ouvido. E foi muito importante isso, por conta de que daí ele responde a Akira e os demais, que realmente eles são retá, eles são péssimos, eles são ruins. Tudo que ela falou não foi mentira, ela falou uma verdade. Então, para isso, ele vai usar tudo que for preciso, Zenbu Otsukao, ou seja, tudo que for necessário para que ele vá para o Nacional com todos esses membros. Por conta disso, ele não está mais irritado e está ouvindo tudo que ela está falando. Então, isso mostra que todos deveriam perceber o que eles deveriam fazer. E a gente viu que nesse momento, os únicos que tinham percebido que nem o Chika eram Kurata e eram a própria Hozuki. A gente viu que a Hiro ainda estava muito na emoção e os demais também. Mas nesse momento, depois que a Hiro e os demais escutam isso do Chika, eles decidem mudar. Afinal, se a pessoa mais problemática, mais irritada, que seria a primeira, digamos que, a causar uma discussão, uma briga, uma encrenca, está quieto e está tentando querer aprender, obviamente todos decidiram ser influenciados por Chika e começam a se concentrar, digamos que, nas lições que eles devem fazer. Então, foi muito importante isso. Mais uma vez, mostra a influência do protagonista, mostra a influência do Chika. Eu acredito que quando a Hozuki falou, quando o Kurata falaram, a Hiro ainda não queria ouvir, mas depois que ela viu isso do Chika, ela decide mudar e perceber que ela estava fazendo tudo errado. Então eu acho que foi muito importante, porque além de tudo, a gente sente a humildade do Chika em querer aprender mais. Ele reconhece seus erros e por isso ele quer aprender para ele se tornar o melhor. E ele está utilizando isso de todo o meio, seja um meio que ele não desejava usar, mas ele está pedindo ajuda de uma pessoa que ele reconhece. A única pessoa que nesse momento pode ajudar ele a ter técnica, porque o próprio Suzuka fala:
A teoria musical e os demais assuntos podem deixar comigo, mas a técnica de koto, como eu não sei tocar esse instrumento, deverá ser feita por vocês. Então foi muito importante isso e eu acredito que eu deveria ressaltar o primeiro ponto, a humildade de Chika em pedir conselhos para sua sensei. E agora vamos falar do Não Me Subestime, que mostra, digamos que o desenvolvimento, a experiência de todos esses dias que o Chika ficou aprendendo e mostra o prodígio, o nível dele no koto atualmente. Mas agora vamos falar sobre a outra parte focada no Chika, que eu diria que se baseia em a determinação, digamos que o talento, a experiência, digamos que a técnica de koto melhorada, o Não Me Subestime. Por conta do que? Acontece que realmente vimos que eles estão melhorando, eles estão, digamos, já concordando em ter realmente as aulas pela Akira, por conta de que era opcional, digamos que se eles não quisessem, eles não precisavam ficar com ela. Só que se eles realmente querem cumprir o objetivo deles, é bom que eles arrumem suas técnicas. Ou seja, a Akira ensinou o básico do básico. Seja como tocar uma nota sem fazer um som embaralhado, como tocar desde todas ao mesmo tempo. Então isso foi muito importante porque mostra que dependendo do músico, realmente o som que é extraído é diferente. E isso foi mostrado pelo Chika através da ajuda que a Haruzuki foi dar de suporte para ele. Por conta que ela, digamos que fala que, a sua mão ainda tá muito plana, eu te ajudo. E ele fala, que tipo, deixa, já tá bom, vai ficar focado no seu treino. Porque o Chika mudou muito depois também do que ele ouviu do Takinami. Vocês acham que a Haruzuki não tem o que fazer? Vocês acham que ela também não tem que focar no treino dela? Ela também está ajudando vocês, mas ela também precisa melhorar a técnica dela. Então acredito que depois de ouvir isso, deve ter pego o Chika também pesado, porque o Chika é uma pessoa que tem muito uma rivalidade com a Haruzuki, e ele nunca quer perder pra ela, ele sempre quer chegar no mesmo nível que ela, e ele percebe que ela tá melhorando. Só que imagine, se ela pode melhorar, digamos que sem ajudar eles, imagine o nível que ela realmente pode chegar. E acontece que o Chika realmente falou, ele quer que ela esteja no nível máximo dela. Digamos que a gente lembra disso nos episódios passados. Então acontece que foi muito importante isso, porque o Chika também tá priorizando a técnica da Haruzuki. Ele não quer, digamos que o treino, digamos que a ajuda dela atrapalhe o próprio desenvolvimento pessoal dela. Então acontece que ela pega o Chika pela gravata e ela só fala: escuta aqui, você é um baca por conta de que você não está ouvindo meus conselhos e eu estou querendo te ajudar. E você é um baca por estar dando ouvidos aos conselhos do sensei, por conta de que nunca foi um problema para mim ajudar a todos vocês. Isso nunca me afetou. Então foi uma cena de fanservice pela puxada da gravata. Eu acho que ela só tinha que ter pego ele e ter falado bem sussurrando no ouvido, que daí eu tinha gritado de alegria falando, o chip é real, guys. Eu ia ter falado literalmente isso, eu acredito. Mas pra todo caso, a cena em questão já foi legal por conta disso, e foi muito mais importante por conta do que a Haruzuki falou, que assim ela conseguiu fazer com que o Chika não se sentisse totalmente culpado por todo esse tempo que ela vinha ajudando eles, digamos que nas técnicas. Acredito que após ser chamado de Baka 3 vezes, a pessoa muda, não é mesmo? E a gente percebe que o Chika, ele é o tipo de pessoa que provavelmente vai obedecer a garota do relacionamento, porque a Haruzuki tá demonstrando ser bem mandona e às vezes ele escuta, às vezes ele reclama, mas às vezes ele escuta. Por todo caso, a gente viu que ele já tava bravo por ela ter chamado ele de Baka, mas daí ele começou a, digamos, receber os conselhos, ouvir os conselhos da Haruzuki. E acontece que nesse momento, os outros garotos também estavam chegando na sala e falaram, é injusto, Zurui, eu também preciso dessa dica. Então eles começam a escutar e já acaba com o fanservice todo do casal que estava rolando. Para todo caso, o que eu posso dizer é que daí o Kurata chega com a Kuruzu-san e daí eles percebem que não é de todo mal a ajuda que a Kira está dando. E o próprio Kurata fala daí que foi por isso que ele permitiu que ela se juntasse a eles, por conta que ele sabia que a Hiro estava se importando demais com a Haruzuki, então não haveria problemas. Então foi bem legal isso, porque ela ficou meio tímida e essa parte eu fiquei meio confuso, mas acredito que é pelo Kurata ter percebido as reais intenções dela, então ela deve ter ficado feliz por ele perceber o que ela sentia, acho que foi isso. Para todo caso, o que ocorre é que provavelmente foi dica do Kurata, ele falou e daí o episódio já corta pra essa parte. Eles estão ensaiando a peça Tenku, ou Tenkyu, eu não lembro bem, mas que foi chamada de Chuva de Arco-Íris, eu até já falo dessa cena, e acontece que foi bacana porque essa peça eles não poderiam, digamos que tocar nem ensaiar por ordens da Akira, e acontece que eles começaram a utilizar-se do básico que a Akira ensinou, só que digamos que dividindo em cada sessão da peça, ou seja,
se eles não podem ensaiar a peça realmente, digamos que com o nível deles, eles estão pegando certos trechos da peça e cortando para que cada um possa utilizar-se com as dicas, com os ensinamentos que ela deu. E assim daí eles estão melhorando as técnicas dele, o básico, só que utilizando-se da peça como a música que devem ensaiar. Então a gente viu que foi muito legal isso, por conta que a Akira já chega na sala e já fala: o que você está fazendo, Ruzuki? Isso aí é longe demais, pode ser um prodígio, mas eles não são, eles não estão nesse nível ainda, eles estão negligenciando o básico. A gente vai voltar desde o início para arrumar esse erro deles. E acontece que nesse momento que ela mal termina a frase, o Chika só toca uma corda, fazendo com que todos olhassem em silêncio, e daí ele começa a tocar todas na sincronia que ela havia ensinado. E assim ele fala: não estamos negligenciando o básico. E assim ele mostra que eles só querem melhorar cada vez mais e mais rápido. E assim ela viu: caraca, esse garoto aí tá me provocando, porque ele conseguiu num nível muito rápido, digamos que, melhorar a experiência dele. Pra você ter ideia, ele conseguiu melhorar mais rápido que o Sunny. E o Sunny já estava aprendendo o Koto de 17 cordas antes do Chika. Então foi importante isso, porque mostra, digamos que, o nível de dedicação, de talento do Chika, a forma como ele aprende rápido, a forma como ele se dedicou realmente, ele foi humilde, e através de tudo isso ele conseguiu melhorar, digamos que, a técnica. E também mostra que todos estão determinados a irem ao nacional e eles não estão negligenciando o básico, eles só querem melhorar para que eles possam tocar a peça que eles estão tanto almejando utilizar-se nas eliminatórias. Então assim, a Akira fala que a partir de agora ela vai treinar cada parte por cada sessão, ou seja, vai fazer treinos individuais e até lá eles continuem fazendo o que eles estavam fazendo. Então basicamente o episódio já está se concluindo nisso, por conta de que a gente vai falar um pouco da cena que envolve a Ruzuki falando, pedindo conselhos para a Akira, e a Akira falando que a Ruzuki não precisa de conselhos, mas praticamente do Chika eu já abordei tudo que eu queria, por conta de que foi isso, Não Me Subestime. Ele mostrando que dominou o básico e dominou ainda mais com a peça Thank You. Então gostei bastante dessa parte e acredito que destaquei tudo que eu queria do Chika. Ele mostrou, digamos que, o nível de Koto dele e de seus companheiros quando estão realmente se esforçando. Para ser bem rápido com vocês, vamos abordar a conversa da Akira e da Ruzuki. Ambas fazem uma pergunta uma para a outra e a gente já aborda um pouco da própria Akira. Primeira pergunta foi, acredito que da Akira para a Ruzuki, foi o porquê dela estar tocando Koto, o porquê dela estar ali tão dedicada. Eu não lembro bem ao certo qual foi a pergunta, mas para todo caso, ou melhor dizendo, por que foi a peça Thank You a escolhida pela Ruzuki? E a própria Ruzuki disse porque ela deseja enfrentar essa peça, mas quem escolheu foi o próprio Suzuka, só que já está na hora dela utilizar-se dessa peça. Então provavelmente a Akira ainda não sabe o que a Ruzuki está dando a entender, porque ela não viu o nível verdadeiro da técnica, da peça, provavelmente, digamos que sendo tocada, digamos que com o coração puro, cheio de alegria. Então isso é muito importante, porque sério, eu tô muito curioso para quando a Akira ouvir a peça como inteiro. Eu acho que vai mudar muito o interior dela. Mas para todo caso, foi muito legal essa parte. Eu acredito que foi muito importante a Ruzuki abordar que ela está querendo enfrentar os medos dela, digamos que ela quer tocar o coração agora das pessoas com a peça verdadeira e não tendo utilizado-se de uma peça que significava dor, e sim agora alegria. Para todo caso, vamos falar, acredito que, do nome da peça daqui a pouco. Eu só vou agora terminar essa parte da Akira e da Ruzuki. A Ruzuki faz a pergunta para a Akira, que foi simplesmente: por que você está nos ajudando se você não está recebendo nada? E acontece que ela fala que ela quer saber qual é o motivo, qual é o desejo da Ruzuki estar nesse clube, qual é o valor desse clube de Koto para alguém que saiu, foi banida da própria escola de Koto Ruzuki, para alguém que não obedeceu às ordens da grande mestra. Ela quer saber o que ela vê nesse clube. Então foi muito interessante isso, porque a gente já viu que aborda uma outra cena da Akira falando que ela não vê uma luz desde aquele dia, e mostra o troféu que a Akira recebeu, digamos, lá daquela sua avó, eu acredito. Eu não lembro se é a mãe, mas sobre aquela, digamos que, sua chefe, de todo modo. Mas para todo caso, aquele troféu meio que significa uma dor para ela, e é sobre isso que a gente vai falar já já. Sem dúvidas, ótimo episódio de Konoha Tomarei de número 18. Foi um episódio que praticamente eu já falei tudo de importante que eu queria ressaltar, basicamente sobre o Chika, mas partes interessantes, principalmente pela Ruzuki. O nome da peça, Thank You, que é o choro do arco-íris, o choro dos céus. Então, acho que foi legal o Takenami ter mudado, digamos que, o nome da letra, ou melhor dizendo, o nome da canção, por conta que há vários kanjis que podem dar um certo significado, mas há o mesmo kanji que pode fazer com que
continue sendo o mesmo nome, só que com outro significado também. Então foi muito legal isso, por conta que a Haruzuki ficou toda envergonhada por ter escolhido, porque basicamente simboliza, digamos que cada membro, cada emoção, digamos que cada lágrima, e o Suzuka riu na hora, mas ele deixou um nome muito belo, não é à toa que ele mudou, porque ele fala que por mais que simbolize realmente, digamos que cada membro, a Tokice, o choro dos céus fica talvez até melhor, por conta de que vai abordar um choro, uma lágrima que é transmitido para cada pessoa, seja uma lágrima de alegria ou uma lágrima de tristeza, por conta de que a Haruzuki achava, então Yahari realmente vai ser uma música triste, e ele fala que ele não quis dizer isso, porque nós choramos por vários motivos, seja tristeza, alegria. Isso foi muito importante, porque realmente ele ter colocado isso vai abordar uma emoção diferente, não vai ser mais lágrimas de tristeza, e sim lágrimas. Afinal, todos nós mostramos emoções, todos nós choramos com alguma coisa, só que não necessariamente é algo triste, é algo que às vezes nos deixa alegre, nos transmite uma emoção nova, diferente, uma emoção que a gente foi pego de surpresa, seja uma de alegria, uma tristeza, amor, seja qualquer tipo, mas é algo que vai nos tocar profundamente. Então acredito que o nome da música ter sido utilizado se dessa vai abordar uma coisa muito legal quando for tocada a peça, que a gente daí vai poder falar a mais sobre isso. Mas principalmente acredito que foi muito bonito o título, e obviamente eu tinha que falar sobre o nome novo, o Thank You, que é o Choro dos Céus. Mas para todo caso, já tendo falado dessa parte, vamos abordar um pouco da Kira e digamos que a raiva, talvez a frustração, ela não conseguindo seguir em frente. Por conta do que? Se reparamos que após receber o troféu, ela ficou, digamos que em lágrimas, tristeza, revolta. E o que isso quer dizer? Que a votação foi comprada. Isso mesmo que você ouviu. A competição, digamos lá, que é Kuzu no Hentai, ou Hakai no Hentai, ou Hetai, ou Kaze no Hentai, eu não lembro bem o nome da competição, mas é uma competição que aborda, digamos que você tocando kotô e você cantando ao mesmo tempo, foi muito importante por conta do que? É uma competição que só os verdadeiros talentosos ou esforçados conseguem ganhar a primeira colocação. E às vezes essa competição nem dá o primeiro lugar. E acontece que podemos abordar isso, por conta de que realmente a Haruzuki daí fala que ela tem um nível apropriado para dar técnicas para eles, porque ela venceu essa competição tão renomada. E acontece que daí vai pra parte, digamos que da Akira, e mostra que ela não consegue ver a luz do dia desde aquele momento. Ou seja, podemos concluir que a competição foi comprada e ela ganhou esse prêmio para ela ter uma reputação boa, porque ela pode ter qualidades perfeitas no kotô, mas pode ser que ela não ganhasse o primeiro lugar. E assim, ganhando, digamos que por comprado mesmo, não que ela não tenha talento, ela pode ser muito talentosa, mas e se ela não ganhasse o primeiro lugar, e sim ganhasse forçadamente, faz com que ela tenha uma reputação enorme. E acontece que ela, tendo descoberto essa verdade, ela não consegue admitir isso, porque ela queria ganhar pelo próprio esforço dela. E isso se baseando na cena final, pelo que eu interpreto, mas a gente só vai saber disso no próximo episódio, ou provavelmente quando desenvolverem a Akira, o que eu acredito que é no próximo. Mas acredito que eu quis abordar isso porque essa cena dá a entender isso, por conta que não tem o porquê dela ser tão frustrada, tão negativa, não tem porquê ela ficar tão brava também só com a Haruzuki. E foi após ela receber aquele troféu, ela jogar aquele troféu, então eu acredito que não é abordado só na Haruzuki, deve ser algo em torno da própria apresentação dela. Acredito que falei essa parte basicamente que eu achei importante também, porque foi uma parte que envolve muito a Akira, muito uma ferida que ela ainda deve ter, então vamos esperar mais para ver sobre isso, porque promete. Mas para todo caso, vamos falar de algo que eu não falei, vamos falar de um casal que teve mais desenvolvimento, vamos falar de Kurata e Hiro. Antes de falarmos sobre Hiro e Kurata, vamos falar sobre rivalidade, e não é dessa vez Haruzuki e Chika, por conta que o próprio Sunny está nutrindo esse sentimento agora por ter visto o crescimento rapidamente do Chika. Afinal, o próprio Sunny que ensinou, digamos que o básico, mas após ver rapidamente o crescimento de Chika no kotô 17 cordas, ele mesmo admite que ele está sendo muito mais rápido do que o próprio que já treina, já conhece esse kotô. O próprio Sunny tem essa rivalidade que o Chika sente pela Haruzuki. Então eu tô gostando muito de ver isso, porque basicamente os usuários de 17 cordas estão tendo, digamos, o sentimento de rivalidade. Tá bem bacana essa parte. E lembrando que foi muito importante, digamos, abordar o sentimento de frustração do Chika, por conta que isso foi mostrado pelo próprio Sunny, por ele gostar tanto do kotô que ele se dedicou a esse ponto, que o próprio admite que ele cresceu mais rápido que o próprio que já sabia tocar esse instrumento. E digamos, novas rivalidades, a gente viu, digamos, em torno do episódio focou o Chika, digamos que a relação, o amor dele pelo clube de kotô, além de mostrar a dedicação. Então o Chika influencia positivamente, mas também influencia, digamos, novos rivais. Então praticamente eu gostei de ver que tem uma rivalidade a mais, além de Haruzuki e Chika. Acredito que já para ir concluindo, vamos falar de uma das cenas que faltou falar do episódio, a cena de Kurata e Hiro, por conta do que? Mudou
digamos que um período ali da escolar, da Gakkou deles, e acontece que já estando no mês novo, ou semestre, ou período, melhor dizendo, eles podem mudar de lugares, ou melhor dizendo, eles são ordenados, acredito que são mandados, eles terem que mudar. E acontece que nesse momento, a Hiro vai sentar atrás do crush dela, do Kurata. E acontece que como se já não bastasse eles estarem no clube, e digamos que sempre no tempo livre inteiro juntos, agora ela senta atrás dele, e ele já pede desculpas por isso. E ela fala que não tem problema nenhum, porque agora eles podem falar do clube. E tipo, o modo que ela falou que não tem problema, ela até gostou, estava dando a entender que ela gosta do Kurata. Só que ela conseguiu ainda passar por cima e conseguiu dar uma desculpa. Só que acontece que ela fala, ainda bem que ele é lerdo, só que ele ficou com o rosto avermelhado. Ou seja, eu achava que o Kurata não iria perceber, só que a Hiro tá dando muito a entender, e pode ser que o Kurata ainda fale que goste dela. Pode ser que seja isso, porque sério, depois dessa cena e a cada episódio que a gente repara que a Hiro tá dando a entender que ela gosta dele, mas tipo, tá dando a entender, tipo, mesmo pro próprio personagem, pro próprio crush, pro Kurata mesmo. Eu acho que ela ainda vai ouvir tipo como eu posso dizer, como é que é aquela frase que eles dizem em declaração? Hiro no koto daisuki, algo parecido com isso. Eu sou apaixonado, kekonshi te kudasai, namore comigo. No caso eu falei casamento, mas é basicamente parecido com isso. Então, acho que é tsuki nasai, tsuki te kudasai, alguma coisa assim. Mas para todo caso, é aquela frase clichê que a gente sempre escuta quando alguém se declara. Então, eu acho que isso ainda pode acontecer. Não sei se nessa segunda temporada, mas terceira temporada não passa. Porque, sério, depois dessa declaração, eu acho que tem muito mais chance alta, digamos que, do Kurata perceber os sentimentos dela. Mas isso vai depender se ela continuar mostrando como ela tá mostrando, digamos que indiretamente. Para todo caso, ele ficou com o rosto envermelhado, ela ficou achando que ela estava salva, mas pelo jeito alguém tá percebendo, e ela acha que está conseguindo ainda se manter no controle. Mas tá sendo muito boa essa relação, tô achando muito divertida de acompanhar também, tá sendo tão boa quanto o Chika e a Haruzuki. Mas para todo caso, acredito que eu falei tudo que eu queria nesse vídeo sobre esse episódio de número 18 de Konoha Tomaré, ressaltei as partes importantes, e agora, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Konoha Tomaré? No próximo episódio de Konoha Tomaré, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente já sabemos o que vai acontecer. Provavelmente devem destacar mais um pouco e desenvolver a Akira pelo que foi mostrado na prévia. Eu acredito que deve ter um foco um pouco entre a Hiro e ela, não sei o que vai acontecer entre as duas. E talvez a gente veja mais do Chika e do próprio Kurata. Não sei se a Haruzuki será o foco do próximo episódio, mas eles devem desenvolver mais deles, acredito que já dominando a peça. E acredito que já devem dar meio que um possível desfecho já pra Akira, para que não fique tão enrolativo nessa parte. Afinal, a gente não sabe, pode ser que eles já coloquem as classificatórias para as eliminatórias já ainda nessa segunda temporada. Então acredito que fazer a Akira já se tornar uma Ii Sensei, uma boa companheira, seria interessante para a obra, já colocar com que ela foi transformada pelo poder deles, e colocar, digamos que a peça sendo tocada também pela própria Tokise, será interessante, porque daí a gente vai ver, digamos que ela querendo ajudar de coração eles, e talvez eles ainda atinjam um nível a mais com a Akira. Mas como eu disse, isso vai depender se desenvolverem ela já no próximo episódio. Mas vamos esperar, porque daí assistindo, com certeza a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Konoha Tomaré. Mata, né?